Moradores do Jardim Salgado Filho 1, em Ribeirão, denunciam um suposto vazamento de amônia na rua Tremembé. Segundo as famílias, há 3 meses, um cheiro forte sufoca quem mora na área. O Renan mora e tem um comércio na rua Tremembé, no Jardim Salgado Filho 1. Ele afirma que existe vazamento de amônia na área e o cheiro forte causa mal-estar em todos os moradores vizinhos. Do nada, de repente, chega esse cheiro sufocante, os olhos começam a lacrimejar, você tem que se virar para você procurar um abrigo, alguma coisa, para você sair de onde está vindo esse gás, porque você vai morrer sufocado se você permanecer. Amônia é um gás incolor, tóxico e corrosivo, perigoso em caso de inalação. O último vazamento, segundo as famílias, teria sido na quinta-feira à noite. E mais uma vez os sintomas apavoraram todo mundo. Dá dor de cabeça, você tem que correr para fora com o nariz. Parece que sufoca. É insuportável o cheiro. Não é só eu não, todos os vizinhos aqui saem para fora. E aqui tem bebê pequeno, eu tô com neto de 1 aninho aí. A situação acontece há cerca de 3 meses, quando os moradores começaram a sentir o mau cheiro. O registro mais preocupante foi 15 dias atrás. A rua precisou ser isolada pelo Corpo de Bombeiros e a polícia e as famílias tiveram de deixar as casas até passar o mal-estar. Foi apavorante, né? Porque você ficar sem ar, não saber de onde que estava vindo, porque até então não sabia. E já tinha acontecido outras vezes também, além dessa. O que você e seu filho sentiram? Ficou sem respirar, caçava ar, não achava. Foi horrível. Ele ficou vermelho, ficou molenga. A denúncia de vazamento de amônia é nesta empresa de gelo. O proprietário nega. Ele não quis gravar entrevista, mas disse pra gente que derramou óleo dos compressores de refrigeração ao fazer a troca do produto e que o cheiro que os moradores reclamam não é de amônia. Negativo, ele está mentindo ou está omitindo qualquer informação, porque o óleo não vai deixar esse cheiro insuportável que estava. Você conversou com os demais vizinhos aí, o óleo não vai provocar um cheiro a ponto de matar nossos animais, que é o que aconteceu. Então é uma informação falsa da parte dele. Nada contra a empresa, nada contra nenhum dos funcionários, mas contra a situação, porque é uma coisa perigosa. Se as pessoas souberem do que existem outros relatos de acidentes até fatais com esse tipo de produto. Em Barretos, um homem morreu por causa do vazamento de amônia de uma empresa em 2016. Ele trabalhava como operador de monitoramento das câmaras frigoríficas do local. Na época, nós mostramos aqui que a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao gás. Outras 30 pessoas também ficaram feridas, passaram por atendimento médico e ficaram bem. E em Ribeirão este ano, o derramamento do produto em um depósito na Vila Carvalho mobilizou o Corpo de Bombeiros. A área foi isolada e preocupou quem mora próximo do local. O proprietário se comprometeu a tomar as devidas providências. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Agora ela está ao vivo e tem mais informações, Gislene. Puxa, essa situação no Jardim Salgado Filho 1 em Ribeirão não pode se repetir porque a amônia mata. E eu converso agora com o professor Marcelo Marini Pereira de Souza, que é professor de políticas ambientais. Professor, no caso da denúncia feita no Jardim Salgado Filho em Ribeirão, quem deve ser acionado para checar o problema? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, da maneira que a matéria já expôs, certamente o Corpo de Bombeiros é presença importante porque pode fazer com que a população seja resguardada a sua saúde. Do ponto de vista da empresa, a CETESB tem que ser acionada para que então ela possa verificar o que está ocorrendo do ponto de vista na empresa. Certamente, você já mencionou, é extremamente perigoso. Professor, o dono da empresa nega que tenha vazamento de amônia no local, mas os moradores garantem que sim. Qual o risco dessa situação? O risco é muito alto. A amônia é um gás muito perigoso, porque ele é muito tóxico e ele é bastante agressivo ao ser humano, aos animais de uma maneira geral. Então ele pode trazer problema aos olhos, ao trato respiratório e pode deixar sequelas muito graves. Portanto, ele deve ser olhado com muito cuidado e bastante atenção.
O que a amônia causa no organismo que pode levar à morte? Então, ele é muito corrosivo, sabe, gente? Muito corrosivo. Portanto, ele pode agredir, dependendo da quantidade, e nem precisa ser muito, e ele é perceptível a baixa concentração. Então, irritação aos olhos, até mesmo corrosão nos olhos, na retina, etc. No trato respiratório superior, dependendo da concentração, ele destrói completamente o trato respiratório, né? As vias aéreas, pulmões e tal. Portanto, ele é muito agressivo, ele é muito corrosivo e a umidade do ar, portanto, já é suficiente para que tudo isso ocorra. E a gente não vê, né, professor? Não vê, pois é. Você sente a presença dele, mas você não vê. Ele é incolor, né? Você não consegue perceber a presença dele visualmente, porém o odor dele é característico. Nesse sentido, muito dificilmente os moradores estão errados. O amônia é muito característico, ele é presente em vários produtos, ele é muito característico. Os donos de empresas podem ser responsabilizados no caso de vazamento desse gás tóxico? Sem dúvida, eles são... a empresa, de uma maneira geral, não sei se os donos, o gerente de operação, enfim, mas a empresa certamente é responsável por isso, né? Pela contenção desse gás, pelo armazenamento, pelas condições de dispersão, caso ele venha vazar, certamente a empresa é a primeira e única responsável por esse processo. Claro, se a CETESB não agir, se as autoridades não agirem, eles também podem ser levados a serem chamados para essa responsabilização. E se não houver essa ação aí que o senhor disse, o que os moradores devem fazer para cobrar providências quando há risco de acidente com o produto? Bom, veja, de uma maneira geral, então o bombeiro, por conta da saúde toda, do perigo que causa, os bombeiros são treinados para isso, evacuação do local, etc. A CETESB, do ponto de vista industrial, né? Aquilo é uma indústria pequena, mas é uma indústria, eles devem tomar providências, verificar o local, o que está ocorrendo. E se nada disso ocorrer, tem que ir ao Ministério Público, né, para que eles tomem uma providência judicial para que esse processo não pode ocorrer. Isso é muito sério, muito grave. Uma amônia sendo, por exemplo, um vazamento à noite, as pessoas dentro de casa, etc., pode ocasionar morte ou comprometimento à saúde das pessoas. É muito sério o vazamento de amônia, é muito grave isso. Ok, professor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre o crescimento de postos de trabalho em Barretos. Eu volto com você, Pucci. Até já, Gislene.